Brasileiro morre e outro fica gravemente ferido em invasão de casa na Pensilvânia. Justiça ordena a libertação de brasileira presa há um mês pelo ICE e que está com problemas de saúde. Polícia prende professor de dança brasileiro em Seattle, acusado de abuso sexual infantil. Brasileira é atacada por americana durante voo que ia de Nova York para Kansas City. E tem para-atleta brasileiro conquistando o mundo do skate nos Estados Unidos e agora virando personagem de videogame. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro foi morto e outro ficou gravemente ferido em uma invasão de residência durante a madrugada na Filadélfia. A polícia está investigando esse crime. Esta casa foi invadida durante a madrugada em Tacony, na Pensilvânia. Segundo o jornal Action News da ABC, os vizinhos ouviram os disparos por volta das 3 da madrugada e chamaram a polícia. As autoridades informaram que o local servia de pensão e que os criminosos entraram pela porta dos fundos. Eles desceram uma escada dando de cara com a primeira vítima, um brasileiro de 49 anos. Os agressores dispararam contra ele e fugiram. Na saída, eles atiraram em outra vítima que tinha acabado de chegar de carro. Ele também era brasileiro e tinha cerca de 30 anos. A polícia disse que o primeiro brasileiro baleado dentro da casa foi levado para o hospital com ferimentos graves e está internado. O nome dele não foi revelado. Já o segundo brasileiro que estava no carro foi declarado morto no local. Ele foi identificado como Kleber Reis. As autoridades estão investigando o crime como invasão de residência e checando as câmeras de vigilância da vizinhança. Até agora, ninguém foi preso. E ontem a gente falou aqui no jornal de uma brasileira que sofre de lúpus e que estava presa há um mês pelo ICE e que não estava recebendo a medicação apropriada. Hoje a família informou que ela foi liberada pela Justiça de Imigração mediante pagamento de fiança. A Carolina Camargo conta essa história pra gente. Um juiz autorizou a liberação de Daniele Cândido da Silva de um centro de detenção do Arizona, mediante o pagamento de uma fiança de $8.000. A brasileira teria entrado nos Estados Unidos com o filho pequeno pela fronteira do México em 2021 e aguardava pelo processo de asilo com autorização de trabalho. Ela foi detida na porta de casa, em Massachusetts, no dia 17 de maio. Desde então, a deputada estadual brasileira Priscila Souza acompanha o caso de perto. Ela foi presa na cidade de Marlboro com um permit de trabalho válido que venceria em dezembro, mas a polícia levou ela falando, mas você não vai poder renovar mesmo, então vamos te prender agora e você vai ficar presa até dezembro. O motivo da decisão ainda não foi revelado, mas acredita-se que, além da documentação válida de trabalho, o estado de saúde de Daniele, que sofre de lúpus e não estava recebendo a medicação apropriada, possa ter pesado no parecer da Justiça. Agora, os parentes estão correndo para arrecadar o valor de $8.000 da fiança. Eu já encaminhei para o ex-marido dela, que tem nos ajudado bastante a passar informação, organizações que podem ajudar com o valor da fiança. Então, creio que eles também já estão trabalhando nisso, entrando em contato com as organizações. Não sei se é para cobrir tudo, se é para cobrir parte, mas o que nós podemos compartilhar com eles de recurso, nós estamos tentando fazer. Ainda falando de imigração, o governo norte-americano ordenou a retomada de operações policiais em fazendas, hotéis e restaurantes após uma suspensão que durou menos de uma semana. O Departamento de Segurança Interna ordenou que os agentes do ICE voltassem a fazer batidas em locais de trabalho com alta concentração de indocumentados. O objetivo do governo é prender 3.000 imigrantes por dia para alcançar a meta de deportar 1 milhão de ilegais no ano. A decisão reacendeu o debate sobre o impacto dessas ações em áreas em que os imigrantes são essenciais. Os opositores da medida alegam que os riscos são altos à cadeia de abastecimento, enquanto os defensores dessa política enfatizam a segurança no país e a volta dos empregos aos norte-americanos.
E às vésperas do verão, quando Miami, aqui na Flórida, costuma ficar lotada de turista, o órgão legislativo da cidade aprovou mais uma medida polêmica, dando plenos poderes aos policiais locais. Os agentes vão poder abordar e interrogar qualquer pessoa na rua suspeita de ser um indocumentado. A medida reacendeu o debate sobre segurança, direitos civis e provocou protestos. O programa permite que as autoridades locais questionem, detenham e até prendam pessoas suspeitas de violar leis de imigração. A medida foi aprovada por 3-2 na Commission de Miami, órgão legislativo da cidade, e dividiu opiniões. Algumas autoridades acreditam que ela possa criar um clima de medo e repressão, e não de acolhimento. Cerca de 40 estados norte-americanos já fecharam parceria com o ICE, através do programa chamado 287G. A Flórida lidera o ranking, com todos os 67 condados participando. Organizações de direitos civis prometem contestar a decisão e acompanhar de perto os desdobramentos dessa decisão. No próximo bloco, tem brasileiro preso por abuso sexual de 2 menores de idade. Você vai ver também o flagrante de uma brasileira que foi agredida dentro de um avião que ia de Nova York para Kansas City. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record 20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. Dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Em Seattle, no estado de Washington, um brasileiro que é professor de dança foi preso acusado de abuso sexual infantil contra 2 crianças. A data do julgamento desse caso ainda não foi marcada. O brasileiro de 33 anos trabalhava dando aulas de dança neste condado, dentro da cidade de Seattle, no estado de Washington. A polícia identificou o homem como Leonardo Ferreira Gomes, mas não divulgou a foto dele. O brasileiro foi acusado de estupro de criança e molestamento infantil em 1º grau. A investigação apontou que os crimes teriam sido cometidos diversas vezes contra 2 irmãos de 10 e 11 anos e que teriam começado em 2024. Leonardo Ferreira Gomes está na cadeia. Ele já compareceu à primeira audiência na corte, que determinou uma fiança de $500 mil. A data do julgamento do caso ainda não foi marcada. Uma brasileira foi alvo de chutes, pontapés e socos dentro de um voo que ia de Nova York para Kansas City. Essas são as imagens do momento da agressão que viralizaram na internet. Uma americana identificada como Lina Perry, de 32 anos, agrediu a brasileira. Não há informações sobre o motivo dessa agressão. Vários passageiros filmaram um ataque violento e tentaram defender a brasileira, que falava em português. A agressora acabou expulsa do voo da Southwest Airlines, que ia de Nova York para Kansas City. Lina vai responder judicialmente por lesão corporal grave. O nome da brasileira não foi revelado. Em Washington, D.C., o dia na Casa Branca teve 2 focos importantes, econômico e político. A taxa de juros do Banco Central norte-americano e a guerra entre Israel e Irã. Hoje, o presidente Trump disse que ainda não decidiu se vai realizar um ataque contra alvos nucleares do país persa. Os detalhes com Matias Brotero. Donald Trump voltou a dizer que os iranianos deveriam se render e afirmou que não é tarde demais para o Irã desistir do programa nuclear. O presidente dos Estados Unidos não descartou se encontrar com os representantes do país, mas reforçou que existe uma grande diferença entre os resultados de uma possível negociação agora e uma semana atrás. Donald Trump afirmou hoje que pode ou não realizar um ataque contra o Irã e disse que ainda não tomou uma decisão, mas reforçou que o Irã não pode ter uma arma nuclear.
As declarações acontecem após o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ter dito que seu país não vai se render e ameaçou os americanos de danos irreparáveis no caso de uma intervenção militar. Hoje, o Fed manteve a taxa de juros entre a faixa de 4,25% e 4,5% ao ano. A decisão intensifica uma tensão com Donald Trump, que pressiona pelo corte de juros. Antes do anúncio, Trump criticou o presidente do Fed, Jeremy Powell, e sugeriu que ele mesmo poderia assumir o Banco Central americano. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Enquanto isso, o conflito entre Irã e Israel completa 6 dias sem sinal de cessar-fogo. Hoje foi mais uma rodada de intensos bombardeios israelenses contra a infraestrutura militar e nuclear do país persa. Vitor Larregina tem os detalhes. O exército israelense afirmou hoje que atingiu mais de 1.100 alvos no território iraniano desde o início do conflito na última sexta-feira. As forças israelenses destruíram helicópteros militares, lançadores de mísseis e centrífugas usadas para enriquecer urânio. A sede da Agência de Segurança Interna em Teherã também foi bombardeada. Do outro lado, os ataques iranianos enfraqueceram nos últimos dias. Pouco mais de 30 mísseis foram lançados nesta quarta-feira, uma queda significativa em relação às primeiras ofensivas. Pelo segundo dia seguido, os ataques iranianos não provocaram mortes em Israel. Desde o início do conflito, 400 mísseis e 1.000 drones foram lançados pelo Irã. 20 mísseis caíram em áreas urbanas de Israel e todos os drones foram interceptados. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, o presidente Donald Trump adia pela terceira vez prazo para a venda da rede social chinesa TikTok nos Estados Unidos. E você vai ver também uma tatuagem eletrônica que pode medir o nível de estresse mental em tempo real. O presidente Donald Trump autorizou uma nova extensão no prazo para a venda do TikTok. Esta é a terceira vez que o governo americano adia a medida para que a rede social chinesa encontre um comprador no país e, dessa forma, não seja barrada dentro do território norte-americano. As duas primeiras prorrogações feitas pela Casa Branca tinham sido de 75 dias. Agora o prazo foi maior, 90 dias. Analistas dizem que o TikTok se tornou uma moeda importante nas negociações comerciais dos dois países, Estados Unidos e China. Além disso, o presidente Trump não quer ver a plataforma desaparecer daqui dos Estados Unidos. Foi essa rede social que o ajudou a alcançar o público jovem nas eleições. Ele tem 15 milhões de seguidores. E olha só essa medida agora. Cientistas criaram uma tatuagem eletrônica que pode medir o nível de estresse da pessoa e dizer quando o cérebro está sobrecarregado. Olhando assim, até parece um desenho feito de rena e aplicado na face. Mas essa tatuagem removível é eletrônica e consegue avaliar quem está trabalhando demais. Ela decodifica as ondas cerebrais e mede o esforço mental da pessoa. O mecanismo também ajuda a disparar o sinal vermelho quando o cérebro está sobrecarregado e com desgaste. O dispositivo foi criado por cientistas da Universidade de Austin, no Texas. Eles são descartáveis e de baixo custo, mas a eTattoo ainda não chegou no mercado. Ele está passando por novos testes e sendo melhorado. Os pesquisadores acreditam que em pouco tempo estará disponível para a população. A inflação dos Estados Unidos continua pressionando o bolso dos trabalhadores e de instituições beneficentes. Em alguns lugares, o impacto já é sentido. Os bancos de alimentos são um dos setores mais afetados. Enquanto a procura por ajuda aumenta, os colaboradores e o repasse de recursos federais vem reduzindo. Cada dia mais chegam novas famílias nessa unidade de San Diego, na Califórnia. O local atende cerca de 400 mil pessoas por mês. São moradores de rua ou pessoas que ganham pouco e que não conseguem manter a cesta básica e, por isso, procuram por ajuda. Mas o problema é que esses bancos de alimentos também estão sofrendo com a inflação persistente e a economia instável. Em maio, a inflação na região subiu 3,48%, acima da média nacional
anual de 2,5%. A vice-presidente Bridget Welslink explica que a alta dos preços obrigou a organização a reduzir as compras e modificar a composição dos produtos distribuídos à população. We're trying to make the dollar stretch ever farther at higher costs. Estamos tentando fazer o dólar render cada vez mais a custos mais altos. É um enigma e tanto, mas estamos sempre dispostos a enfrentá-lo, disse ela. Além da inflação, cortes no financiamento federal agravaram a situação. 25 caminhões de doações de alimentos foram cancelados, o que representa 1,5 milhão de refeições a menos. A fundadora da organização Feeding the Flock, Deborah Childers, diz que cada vez mais trabalhadores estão recorrendo aos bancos de alimentos, para muitos pela primeira vez. It's a huge need, and it's the working class. Essas famílias são bem estabelecidas que, de repente, por causa da inflação, precisam de ajuda. Não são apenas moradores de rua ou pessoas que recebem assistência social. É qualquer um. Para atender a nova demanda, os horários estão sendo ampliados e novos parceiros estão sendo buscados. Mas com a crise apertando, o custo de vida cada vez mais alto e o medo de que a guerra tarifária dispare ainda mais os preços nos mercados, esses bancos de alimentos se questionam. Até quando terão comida para suprir essa necessidade crescente da população? A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, emitiu um alerta sobre risco de surto de salmonela em cremes de pistache importados da Turquia. Já existem 6 pessoas internadas, pelo menos em 2 estados americanos. A OMS apontou que cada vez mais estão surgindo alimentos contaminados nos mercados dos Estados Unidos e também do mundo, e que isso está gerando um prejuízo de 95 bilhões de dólares. No mês de segurança alimentar, a FDA pediu para as pessoas evitarem de comprar cremes de pistache importados da Turquia, da marca Emek. Esse produto é uma pasta de manteiga de amendoim usado em sobremesas, incluindo sorvetes, que é vendido em todo o país. Até agora, 6 pessoas foram internadas em Minnesota e New Jersey. A OMS informou que mais de 200 doenças podem surgir do consumo de produtos intoxicados. Só este ano, nos Estados Unidos, houve um aumento de 25% de surtos alimentares em comparação com o ano passado. Isso significou o dobro de internações e mortes. Globalmente, a ONU estima que 600 milhões de pessoas adoecem todos os anos por causa de alimentos contaminados. Isso resulta em cerca de 420 mortes anuais, sendo 40% delas crianças menores de 5 anos. O impacto da comida em mau estado custa aos países cerca de 95 milhões de dólares em perda de produtividade por ano. A organização cita que muitos produtos são vendidos contaminados, por isso é preciso acompanhar os recalls. Mas outros acabam contraindo bactérias por falta de cuidados com a segurança alimentar. É preciso lavar bem os alimentos, cozinhar corretamente, evitar contaminação cruzada e armazenar adequadamente. No próximo bloco, tempestade Eric ganha força e vira furacão de categoria 2 no Oceano Pacífico. E mais, para atleta brasileiro, conquista mundo do skate nos Estados Unidos e vira personagem de videogame. Eles são pequenos, frágeis e silenciosos, mas têm uma missão gigantesca na costa da Flórida. A Carla Marinho explica pra gente por que os recifes de corais são muito mais do que um paraíso subaquático. Muitas pessoas não sabem, mas a Flórida tem a 3ª maior barreira de corais do mundo. E esses recifes não são apenas essenciais para a biodiversidade marinha ou para o turismo subaquático. Eles têm uma função fundamental no estado. São um dos principais freios dos furacões no oceano. Esses organismos vivos são sentinelas do mar e têm a capacidade de minimizar o impacto de tempestades e ondas gigantes em até 97%. Mas essas formações impressionantes estão ameaçadas pelas mudanças climáticas. As temperaturas recordes dos oceanos, as tempestades e outros fatores já fizeram a Flórida perder mais de 50% da cobertura de corais saudáveis. Isso significa que sem essa muralha subaquática, em plena temporada de furacões 2025, onde o NOAA já anunciou que vai ser intensa, com até 19 tempestades nomeadas, o estado pode sentir ainda
ainda mais os impactos destrutivos dos furacões. Para tentar minimizar os riscos na costa sul norte-americana, cientistas estão investindo na restauração dos recifes, cultivando corais em viveiros e replantando no oceano. Mas é uma missão lenta e que exige muito cuidado. A barreira de corais é um organismo vivo, uma estrutura viva que tende a crescer e com isso aumentar ainda mais a resistência contra o avanço dessas tempestades. Daí o serviço ambiental inestimável que as estruturas vivas podem fornecer para o litoral bastante raso e bastante suave, como esse da Flórida. Daí a necessidade de efetivamente ajudar a natureza a fazer esses corais crescerem com mais vigor. O Centro Nacional de Furacões anunciou que Eric já virou um furacão de categoria 2 no Oceano Pacífico, o segundo dessa temporada. A tormenta ganhou força nas últimas 24 horas e está agora com ventos de 100 milhas por hora. Os meteorologistas acreditam que Eric vai continuar se fortalecendo nos próximos dias e que pode atingir categoria 3. As estimativas indicam que esse furacão deve atingir a costa sudoeste do México com força perigosa e ventos de mais de 170 milhas por hora. Por enquanto, não há previsão de que Eric atinja a costa norte-americana, mas a gente vai continuar monitorando e trazendo as notícias aqui para vocês. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na previsão do tempo amanhã, como é que vai estar o clima em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem chuva por lá, mínima de 58, máxima de 65. Nova York, a máxima vai ser 75. Em Washington, o sol vai brilhar forte, com máxima de 81. Na Flórida, a gente tem tempo com chuva em Tampa e Miami. A máxima em Tampa é de 89, em Miami é máxima de 88, mínima de 78 nessa região. Brownsville, a gente tem tempo encoberto com máxima de 91, El Paso a máxima é de 95, sol brilhando o dia inteiro, bem forte, não há previsão de nuvens nessa região. Em Los Angeles, a gente tem previsão de ventania que nem ontem, máxima de 63, mínima de 75. E em Las Vegas, o sol vai brilhar forte o dia inteiro, com máxima de 98, mínima de 78 graus. E para encerrar o jornal, a gente trouxe uma matéria de um para-atleta brasileiro do skate que vem fazendo história e deixando sua marca por onde passa. Hoje, Felipe Nunes faz parte da maior equipe americana de skate e agora vai virar também um personagem de videogame da franquia Tony Hawk. A reportagem é do Eliseu Caetano. Quem olha assim nem imagina, mas esse brasileiro é um gigante no skate. He has an idea and he gets focused and he follows through, and I mean that's what it takes to be a skater. Felipe Nunes tem talento, estilo, técnica e um domínio que impressiona até os profissionais mais experientes. He proved himself beyond anything I imagined. Hoje, o nome desse curitibano é referência mundial, tanto no esporte quanto na superação. É que aos 6 anos de idade, um acidente na linha de trem mudou o curso da vida de Felipe e abriu portas para um novo mundo, fazendo dele um fenômeno do skate com títulos, prêmios e reconhecimento internacional. Pra mim é uma... Eu não consigo descrever, na verdade, a emoção que eu sinto quando a gente fala nesse assunto, porque bem lá no começo, quando eu comecei a andar de skate, eu, junto com alguns amigos, a gente sempre vivia um na casa do outro e ficava jogando o jogo do Tony Hawk, depois a gente ia na pista de skate, e enfim, aí depois eu conheci o Tony Hawk pessoalmente, e pra mim foi tipo, era difícil de acreditar. Felipe Nunes revolucionou a forma de andar no skate e tornou o esporte mais inclusivo. Por onde ele passa, atrai multidões e chama a atenção de todos, incluindo da lenda do esporte Tony Hawk. Hoje, o brasileiro faz parte da equipe de skatistas dele, Shaves Birdhouse. Mas não para por aí. No mês que vem, esse brasileiro também vai se tornar um personagem do novo game de skate da franquia Tony Hawk. É o Felipe fazendo novamente história para o skate adaptado e, claro, para os para-atletas. A vinda desse jogo vai quebrar muitas barreiras, vai dar um impacto gigantesco na vida da pessoa, porque a pessoa, às vezes, ela tem a curiosidade de tipo, como que deve ser a visão do Felipe em cima do skate e tal. E ali, a hora que ela estiver andando, ela vai realmente
tá no meu corpo, vamos dizer assim. Mas Felipe ainda sonha alto. Ou melhor, quer saltar ainda mais alto. Eu tento o máximo possível passar para as pessoas o quão é bom viver e a gente pode ir longe, basta a gente querer mesmo de verdade. E é isso, eu tenho vários planos agora, quarta-feira, quinta-feira eu tô indo fazer uma viagem na Tour da Monster, a gente vai passar por algumas cidades, vai ser incrível, vou mandar muito de skate. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!